Nelson acordou, abriu os olhos e viu tudo preto à sua volta. Sacudiu sua mulher, que dormia. Elsa, estou cego! Tinham 6 meses de casamento. Nos últimos dias, Nelson sentira dores de cabeça e nos olhos, mas aquilo não o preocupara nem a ponto de pingar um colírio. Mandou-a acender a luz, abrir a janela. Ao descobrir que não via nada, fechou de novo os olhos e tapou-os com as mãos, esperando que fosse um pesadelo. Quando os abrisse, enxergaria de novo. Mas nada. Nelson não chorou, não se desesperou. Apenas suspirou. Elsa o acudiu, mas não sabia o que fazer. Durante 1 hora, Nelson ficou de olhos fechados, com medo de abri-los. Finalmente mandou-a ligar para o Dr. Paulo Filho, oftalmologista e jornalista, antigo companheiro de seu pai no Correio da Manhã. Paulo Filho disse que fossem logo ao seu consultório no centro. Aos poucos, o breu parecia dissipar-se. Quando saíram de casa, Nelson já conseguia distinguir algumas luzes. Nelson foi guiado por Elsa pelas ruas, a caminho do médico, entre sombras fora de foco. A vida era cruel e injusta. Descera aos infernos com a tuberculose justamente quando esta parecia tê-lo deixado em paz, de repente, sem explicação, a cegueira. Mas havia uma explicação. Nelson tivera uma corioretinite ou uma uveíte aguda como sequela da tuberculose. O resultado podia ser a formação de um granuloma atrás do olho, mas como os 2 olhos tinham sido afetados, o mais provável é que tivesse havido uma hemorragia intraocular. De qualquer modo, era uma infecção. Isto num planeta que em 1940 ainda não ouvira falar em antibióticos. O Dr. Paulo Filho deu-lhe esperança, receitou-lhe anti-inflamatórios e passou-lhe uma dieta estrita. Não podia comer camarão, frutos do mar e carne de porco, nem tomar uma gota de álcool. Não beber era fácil. Nelson tinha horror à bebida, mas gostava de camarão e de tudo que viesse do mar. Seguiu a dieta à risca, embora ela tivesse tanta influência na sua melhora quanto se o médico obrigasse a tomar o sal de frutas picô ou frequentar os barbadinhos. Os anti-inflamatórios cumpriram seu papel, fizeram a infecção regredir e a visão foi-lhe voltando aos poucos. Mas 30% dela estava perdida para sempre. E nos 2 olhos. Nos primeiros tempos, Elsa tinha de ajudar Nelson a fazer a barba, a amarrar os cadarços e dar sinal para o bonde, qualquer coisa que exigisse enxergar a mais de 1 palmo de distância. Aos poucos, essa deficiência visual se estabilizou e Nelson habituou-se a conviver com ela, a fazer as coisas sozinho. Óculos nem pensar. Não queria ser chamado de caixa d'óculos pelos moleques. Voltou a trabalhar e, com a visão que lhe restava, acreditou que nada iria se alterar. Enganou-se e teve a prova disso no primeiro jogo de futebol a que foi com Elsa, um Fluminense versus Bangu em Álvaro Chaves. Aos 15 minutos do primeiro tempo, vendo Nelson torcer por uma arrancada do Bangu na direção do arco tricolor, Elsa perguntou: "Bebeu, Nelson, torcendo contra o Fluminense?" O Fluminense estava de branco e o Bangu com seu uniforme listrado de vermelho e branco dos mulatinhos rosados. Nelson confundiu-se com o camisa de listas tricolores e, sem saber, estava torcendo pelo inimigo. Nunca mais iria assistir a uma partida direito. Via vultos correndo pelo campo e só fazia uma ideia do que estava acontecendo porque as torcidas têm um código coletivo de us e os, além dos gritos de gol. Impressionante é que isso nunca o tenha impedido de ir ao futebol e, durante muitos anos, escrever e falar sobre ele. Mas sempre tomando a precaução de ter alguém ao seu lado para irradiar-lhe o jogo. Quando se casaram, Nelson pedira a Elsa para deixar o emprego em O Globo Juvenil, o que ela fez. E assim que pôde, pôs telefone em casa para ligar-lhe quase de hora em hora. Saudades ou ciúmes? Talvez ambos. Disse-lhe também: "Meu anjo, esteja sempre de banho tomado, vestida e cheirosa à minha espera."